Salve, salve, produtor! Seja muito bem-vindo à aula de Bassline do PME Experts. Eu sou Eduardo Juliato e eu sou o fundador do PME, que hoje é uma escola online de produção de música eletrônica. E nessa série de vídeos gratuitos, composta por 4 vídeos, a gente vai falar sobre os principais temas para você construir uma música completa em muito pouco tempo. Então a gente vai trabalhar todas as principais dúvidas dos produtores sobre bassline, criação de bateria, criação de melodia, harmonias e como fazer para você escapar do loop de 32, o famoso loop de 32 que ninguém consegue escapar. Como é que você vai fazer as técnicas para você esticar a sua música e terminá-la rapidamente, trabalhando a estrutura da música como um todo e também assuntos como tensão e energia, relaxamento, assuntos que são muito pouco trabalhados em cursos de produção e que eu acredito que são a base fundamental para você criar uma música que realmente tem uma alma, uma música que realmente vai tocar o coração da sua pista. E é para isso que a gente veio. Então, essa é a série de vídeos gratuitos do curso PME Experts, que vai surgir em breve. Hoje a gente vai trabalhar sobre diferentes tipos de bassline, principalmente trabalhando a questão do arranjo, independente do estilo que você gosta de produzir e independente do seu software de produção, o seu sequenciador, seja ele o Logic, o Ableton, ou o Cubase, ou Fruity Loops, tanto faz. Os conceitos que a gente vai trabalhar aqui se aplicam a qualquer sequenciador. Então, com certeza, são dicas valiosas. E no final desse vídeo, se você gostar do conteúdo e quiser receber os próximos vídeos, quiser ficar por dentro da nossa lista, eu não sei onde você está vendo esse vídeo. Se é no YouTube, embaixo do vídeo, na descrição, vai ter um link para você entrar na nossa lista VIP. Se você está vendo esse vídeo no Facebook, também vai ter um link para cair na página para assinar a nossa lista VIP. Então é importante que você, se você quiser continuar recebendo esses conteúdos e essa série de vídeos composta por 4 aulas magnas que a gente vai trabalhar, que são gratuitas, então eu sugiro que você se inscreva na nossa lista para você não perder nenhum conteúdo. Então é isso aí, vamos começar? Tão importante quanto o processo de síntese e o processo de mixagem é o processo de arranjo e composição, porque aqui é quando nós vamos construir a nossa música. E esse momento é muito importante que a gente conheça diversas estratégias, que a gente consiga abrir a nossa cabeça para diversas possibilidades, para a nossa música ficar menos repetitiva, mais grooveada, mais funk, mais interessante e que essa música consiga prender a atenção do seu espectador, do seu público na sua festa ou onde quer que ele esteja. Então, eu tô aqui no meu Logic 9 e não importa qual é o sistema, o sequenciador que você utiliza, seja ele Ableton Live, Fruity Loops, tanto faz, Cubase, o que eu vou te mostrar aqui pode ser aplicado em qualquer DAW, ok? Então, eu criei aqui já previamente uma sequência, uma bateria bem simples, tá? Com kick, snare e 2 hi-hats. Só isso, só para dar um groove melhor para a gente entender o bassline e não ficar tão chato só o kick bass. Não se preocupe com a bateria nesse momento, porque esse vai ser o tema da próxima aula, que é arranjo de bateria. A gente vai construir uma bateria completa para uma música, independente do estilo também que você produz. Mas nessa aula específica, eu construí essa bateria aqui só para nos guiar aqui na nossa produção. O primeiro tipo de bassline que eu quero mostrar é o chamado offbeat. Então vamos lá. Eu tenho aqui a minha grade, deixa eu aumentar, deixar bem grande. Aqui no 1 está batendo um kick, aqui está batendo outro kick. Então, deixa eu dividir o meu tempo aqui, a minha grade por 8. E o que a gente tem? A gente tem o kick batendo aqui e a gente tem um bassline e um bass exatamente no contratempo. Por isso que ele é chamado de offbeat. Então,
Em termos de arranjo, nós podemos dividir o tempo em dois: downbeat, que é onde bate o kick, e upbeat, que é exatamente o contratempo. Ele tá no meio do caminho entre um kick e outro. Exatamente. Ele vai ficar mais ou menos assim. Bem simples, né? Esse tipo de baixo offbeat, ele é muito comum. Hoje em dia as novas escolas de prog trance têm utilizado muito, mas ele também é muito comum em house, ele é muito comum em até alguns momentos de algumas músicas de psytrance, e por ser um tipo de baixo que está exatamente no contratempo, ele puxa muito a sua pista para cima. Então é muito interessante utilizar esse tipo de baixo, desde que seja feito com inteligência. E para que ele não fique tão repetitivo assim, a gente pode fazer algumas variações nesse baixo. Como, por exemplo, deixa eu colocar nesse segundo MIDI aqui, variações de microtensão. Micro e macro tensão é um tema que a gente também vai trabalhar numa próxima aula, mas a grosso modo, variações de microtensão são pequenas variações que a gente faz no final de uma barra para que exista uma quebra de padrão e o ouvinte ele perceba que aquele compasso chegou ao fim e está entrando um compasso novo. Então, isso faz com que a música fique mais grooveada e mais interessante. Por exemplo, aqui, super simples, né? Por enquanto, eu não quero saber se isso aqui está na escala, se essa nota faz parte da escala. Eu coloquei uma nota aleatória, e até mesmo porque composição, teoria musical e formação de acordes, progressão de acordes, harmonia, isso tudo é um tema que está dentro do curso que vai ser lançado dentro de algumas semanas, mas nessa aula a gente vai focar mais no arranjo. O tema de teoria musical, que é composição, vai ficar também para uma próxima aula. Algumas aulas deste curso vão ser liberadas gratuitamente, e é lógico que quem comprar o acesso ao curso completo vai ter muito mais. Mas por enquanto a gente vai ficar com esses conteúdos aqui que já vão fazer a diferença para você. Esse baixo eu construí com o ES1. Como eu disse, a gente não está preocupado com a síntese nesse momento, tá? Nesse momento, a gente está preocupado com a construção. E como é que eu posso fazer uma variação de microtensão nesse baixo aqui? Uma outra possibilidade é eu fazer uma automação. Se eu apertar no meu Logic aqui a letra A, eu já habilitei a automação. Então eu venho aqui no meu ES1, e o que eu quero escolher como parâmetro? O cutoff. Então se eu abrir o meu filtro aqui um pouquinho no final dessa barra, eu tenho uma pequena variação de microtensão.
dar um save. Beleza, esse é o offbeat. A gente pode fazer ele simplão, assim, que nem tá aqui, reto. Ou a gente pode fazer ele com um pouquinho de variação. E aí, vai de você, né? Bom, próximo baseline, esse é o offbeat. Próximo baseline, deixa eu já esconder aqui, deixar no mute. Ele é um que eu chamo mais de prog. Ele é um baixo que prog trance utiliza muito, que ele é um pouco mais grooveado e ele utiliza uma coisa chamada síncope. Sabe o que é síncope? Por exemplo, aqui a minha grade ela está dividida Vou pegar aqui o meu offbeat. Esse aqui é o offbeat. Percebe que aqui eu tenho um kick e no meio, no downbeat eu tenho um kick e no upbeat eu tenho um bass. Então isso aqui é perfeitamente padrão. Agora, entre esse cara aqui e esse novo kick aqui, eu tenho esse espaço que poderia ser utilizado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou aumentar os cortes da minha grade para 16, tá? Então, agora, entre um kick e outro, eu tenho 4 fatias. No desenho do baixo não mudou nada. Agora, falando um pouco em síncope, a síncope, ela vai adicionar notas em espaços que não são o upbeat e que não são o downbeat. E isso vai trazer um pouco mais de groove e funk para o meu som. E é por isso que eu gosto tanto do bassline de prog trance. Então, dá uma olhada na diferença. Eu tenho aqui na primeira casa um offbeat. Agora, aqui na segunda casa, eu tenho um kick aqui. Aqui, no upbeat, que seria a metade do caminho, eu não tenho nada. E eu vou ter um bass, um baixo, na última casa. Depois, eu tenho um offbeat, um offbeat, um offbeat. Aqui está perfeitamente padrão. Aqui eu já tenho outro bass na última casa. Então, isso aqui é chamado de, em português, eu acho que é síncope. Em inglês é syncopation. E o baixo de prog trance, eu vou tirar esse dessa nota aqui para ficar mais fácil ilustrar. Esse aqui é um que eu criei, ele não é o mais clássico de todos, mas ele é um pouco mais grooveado. Vamos dar uma ouvida? Agora eu acho que ficou bom. Então, a construção dele é simples. É um offbeat, um na última casa. Um offbeat, 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 um na última casa. E aí a gente tem esse baixo mais groove. Vamos ver. Tem um outro aqui
que ele é... Eu chamo ele de Classic Prog, porque ele é muito comum em prog, principalmente os progs mais antigos, prog trance. Eu vou começar com um baixo na última casa, sendo que a minha divisão aqui está 1/16, em um compasso de 4x4. Kick, espaço, 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 baixo. Kick, baixo no offbeat. Só isso. Muito simples. Vamos ver como é que fica? Posso fazer uma variação no velocity aqui. Diminuir um pouco a intensidade dessa nota aqui, ela está mais alta. Poderia até colocar uma outra aqui. Bem parecido com o último, né? Aquele que eu acabei de mostrar. Só que esse aqui é um pouco mais retão, um pouco mais clássico. E aí a gente pode ir variando e criando coisas mais interessantes. Agora, eu criei um outro baseline aqui. Esse é o nosso quarto tipo. Chamei ele de funk. Ele é um baixo bem... Por que eu chamei ele de funk? Já vou explicar. Bom, isso aqui é um baixo meio fora de padrão. Qual que é o desenho que eu criei aqui? O primeiro, eu tenho aqui a minha grade dividida. Aqui está batendo meu primeiro kick. Nesse momento aqui, nesse espaço aqui, eu não tenho baixo nenhum. Por quê? Porque eu coloquei um baixo no reverse, aqui embaixo. Então, aqui eu tenho um baixo no reverse, que é um desse aqui. Eu dei bounce nesse baixo aqui, coloquei ele ao contrário. Então aqui, quando ele bate, percebem? E aqui, um baixo sincopado. Por quê? Porque aqui está o kick, aqui está o offbeat. Ou seja, aqui tem o downbeat e aqui no meio eu tenho o upbeat. E entre um e outro é onde eu coloquei os baixos. É por isso que ele fica meio funk assim. Aqui eu tenho um offbeat. Depois eu tenho esse sincopado. E aqui é a mesma coisa. Sincopado, sincopado, sincopado. Offbeat. Aqui eu tenho um reverse. Então, isso aqui não tem padrão. É uma coisa que eu tirei da minha cabeça. Mas que você pode ter uma ideia para criar os seus próprios baselines mais funk. Essas duas últimas notas, poderia diminuir um pouco o velocity delas. Beleza? E aí, nesse segundo loop aqui, que é o mesmo baixo, o que eu fiz? Só no final, eu dei uma pequena brincada com o tempo. Eu coloquei essas últimas 4 notas. Percebe que ela está meio fora aqui do tempo? É porque ela está no triplet. Inclusive, triplet é o próximo baixo que eu vou mostrar.
Opa! Isso aqui que faz a galera rebolar na pista, né? Que estica, puxa e volta. Vamos falar do triplet agora, então. Esse cara tá muito famoso hoje em dia. Tá muito requisitado. Vamos ouvir primeiro? Triplet, qual que é a grande sacada? Entre um kick e outro, eu tenho uma divisão de 4 tempos. Eu tenho aqui no meio o upbeat e aqui no começo o downbeat. Upbeat e downbeat. E entre eles, esses dois espaços que na síncope eu vou utilizar para dar um groove muito louco para o meu som. Agora, o triplet, quando você quiser fazer esse baixo, não só o baixo, como a bateria também no triplet, o que a gente tem que fazer? Eu não posso usar esse corte aqui na minha grade. Então, em vez de deixar aqui em 16 ou em 8, eu vou deixar em múltiplos de 3. Ou seja, posso deixar em 6, que não vai ficar legal. O mais legal é começando em 12. Depois eu posso ir até para 24. Se você dividir entre um kick e outro esse espaço por 3, você vai ter o triplet. Aí é só colocar o baixo aqui. Percebe como ele está alinhadinho? Posso deixar o bass no reverse ali até. E aí eu posso fazer algumas variações aqui também de nota para ficar um pouco mais interessante. Então, se você sempre quis fazer um triplet e não sabia como, esse é o segredo. Mas, por favor, utilize com sabedoria. Utilize essa construção de uma maneira menos padronizada. Porque isso aqui que eu estou mostrando é o padrão. E você está aqui para fazer a diferença, não está para fazer padrão, para ser mais do mesmo. Então, utilize de forma mais criativa. Pega esse conteúdo aqui e trabalhe em cima dele. Crie um baseline mais interessante, com variações de nota, variações de velocity, variações de filtro, automações de filtro. E a sua bateria também acompanhando todo esse processo. Esse próximo baixo, ele é chamado de rolling bass. E ele é muito comum. Com certeza você já ouviu. Ele é muito famoso. Ele é muito famoso porque ele é muito utilizado em psytrance, em até mesmo techno antigo, em trance, que foram os caras que trouxeram a fama para esse rolling bass. Eu vou aumentar o meu BPM aqui que está 133, eu vou passar para 140. Percebe que o baixo está tudo fora da grade aqui? Por que isso? Porque a minha grade ela está dividida em um tempo tercinado, que é o triplet. Então, eu vou voltar aqui para 16. Ok? Agora está certinho. O rolling bass é kick, bass, bass, bass. Kick, bass, bass, bass. Bem padrão, né?
Percebe que ele está colorido de forma diferente aqui? É porque eu fiz variações de velocity. Então a primeira nota eu gosto de deixar ela com um velocity bem baixo, para ela ser mais sutil. Segunda nota lá em cima e a terceira nota no meio. Não existe uma regra, mas assim eu acho que fica mais legal. Nessa segunda parte eu fiz algumas pequenas variações aqui também de notas, quase de forma aleatória, e para que a coisa fique um pouco mais funk também. Acho que você pegou a ideia. Vou colocar um aqui. Poderia até tirar esse kick aqui também. Não vou tirar. O que eu fiz nesse baixo aqui? Eu coloquei fiz uma coisa chamada Has Effect, que é, se você for fazer de forma manual, você vai pegar o canal de baixo, dividir em dois. Um deles você vai jogar completamente para a direita, o outro completamente para a esquerda, e em um deles você vai dar um pequeno delay de até 20 milissegundos, 50 milissegundos, bem pequenininho assim, com um time pequeno. Agora no Logic eu tenho esse Sample Delay aqui, esse plugin que me faz isso automático. Olha só como ficou baixo sem ele. Centralizado. Agora com ele. Esse próximo baixo aqui, ele parece muito o Rolling Bass, só que ele tem uma nota a menos, que é o galopado, parece um cavalo mesmo. Nada demais, né? Só fiz uma variação de velocity aqui. Bom, agora eu vou ensinar um bassline e eu vou reduzir o meu BPM aqui de 140 para 120. Esse é um baixo que eu chamo não, que é muito utilizado em Deep House. E eu já vou ensinar como é que você faz esse baixo. Mas antes, vamos dar uma ouvida nele.
outra vibe, né? Como que é o arranjo desse baixo aqui? É um segredo. E parece que ele é meio complicado, né? Porque ele atravessa as casas aqui, mas é muito simples criar esse baixo. Ele é muito simples. Sabe como é que você faz? A fórmula. Vou até apagar aqui e fazer um outro. A fórmula desse baixo, o grande lance é você utilizar um compressor com sidechain. Vou colocar aqui um sidechain. Agora, existe uma fórmula. E a fórmula é: você vai dividir a sua grade por 16, tá? Então, quer dizer que entre um kick e outro vai existir 4 fatias. E você vai fazer um baixo no tamanho de 3 fatias. A partir daí, é só colocar um atrás do outro. Já vai ficar automático o baixo de Deep House. Por que é interessantíssimo colocar um sidechain? Porque percebe que esse baixo aqui, ó, aqui tá batendo kick, ele tá atravessando. Então o sidechain é legal. E eu também fiz um corte bem agressivo aqui, na frequência de 100, 116 mais ou menos, porque aqui é onde bate o kick. Vamos ver como é que fica? Podia tirar esse. Começa outro aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, 9. Pode pular uma casa e colocar. Aqui seria ele padrãozão. E aí você faz as variações de nota que você quiser. E aí você brinca como você quiser. Essa segunda ficou mais legal. Bom, então estão aí 8 tipos de bassline para você usar como ponto de partida nas suas produções. Eu tenho certeza que a partir de agora ideia não vai faltar para criar bassline. Beleza? Pensem na síncope, nos processos que a gente conversou aqui hoje sobre fazer variações
no seu baseline para que ele não fique só desenhado de forma padronizada, de forma previsível, ou seja, a partir do momento que você entende que aqui tem o kick, aqui tem a metade do espaço entre o kick e outro, e aqui tem outro kick, então, portanto, isso aqui é um offbeat. Agora, esses caras que vêm aqui desse lado e desse lado, esses caras é que dão o groove e trazem a característica mais funk para sua música. É isso que faz a galera dançar. Uma música inteira offbeat, não acho legal. Existe também, mas você vai ter que fazer um puta groove de bateria para que a música não fique monótona. Então procure utilizar a síncope para trazer mais groove para sua música. Outra coisa são as variações de microtensão. Sempre no final de uma barra, no final de um loop, por exemplo, de 32 ou de 16, você pode fazer uma variação de uma nota aqui, ou uma variação em uma abertura de cutoff, por exemplo, ou uma variação numa automação com no high pass filter. Você pode fazer mais ou menos uma automação fazendo isso no finalzinho do compasso, porque tudo isso são variações de microtensão, e isso que vai trazer, vai deixar a sua música mais interessante e vai fazer com que ela funcione melhor na pista, que faça as pessoas dançar melhor, com mais intensidade. E se você observar as músicas que são já de produtores conceituados, que tocam nas pistas aí, que são músicas de produtores consagrados, que entendem do que estão fazendo, você vai perceber que eles brincam muito com essas variações de microtensão. E tem as variações de macrotensão também, que a gente vai falar numa próxima aula. Então é isso, eu espero que você tenha gostado dessa primeira aula sobre arranjo de baseline. Observe que eu não falei de síntese, eu não falei de mixagem, não falei de equalização, eu só falei de arranjo. Esse foi o objetivo dessa aula, tá bom? Então eu espero que agora você consiga construir vários tipos de baseline. Eu não abordei todos aqui, é lógico, tem mais coisa para falar, tem muito mais coisa. E dentro do curso a gente vai se aprofundar um pouco mais nesse tema aí, um pouco mais não, muito mais. Então é isso. Grande abraço e até o próximo vídeo.